Você já parou para pensar que, às vezes, o perigo não está no beco escuro, mas na tela brilhante do celular da sua própria casa? Polêmico. Sim. Mas é a pura realidade de um Brasil onde a infância está sendo leiloada pelo algoritmo. Uma pesquisa apoiada pela ONU mostrou que cada vez mais crianças e adolescentes estão se afundando em um mar de conteúdos e interações para as quais não estão preparados. E, muitas vezes, quem deveria protegê-los está, sem perceber, empurrando-os para o fundo. E aqui vai uma afirmação contraintuitiva. Não é só o mundo lá fora que ameaça as nossas crianças. É dentro de casa, na ânsia de likes, monetização e fama rápida, que a inocência é trocada por curtidas. E o pior? Isso tem nome: adultização. Uma ferida silenciosa que transforma a brincadeira em performance, espontaneidade em roteiro e a pureza em produto. Mas calma, existe um caminho para virar esse jogo e devolver às crianças o direito de viverem a fase mais mágica e importante da vida: a infância. Neste vídeo, você vai mergulhar comigo em uma das histórias inspiradoras mais provocantes que já contei aqui no Contos Inspirados nos Salmos. Uma narrativa que mistura mensagens motivacionais e reflexões positivas, mas sem romantizar a dor. Vai ser um papo reto, de coração aberto, com aquele tempero de contos de superação e fé, para que você entenda como proteger o que realmente importa. E sim, tudo o que você vai ouvir aqui é ficção, os fatos não são reais, mas construídos com base em situações que poderiam estar acontecendo agora mesmo ao lado da sua casa. E sim, usamos inteligência artificial para criar cada detalhe dessa história. Então, se você é daqueles que acredita que isso nunca vai acontecer comigo, prepare-se para ter sua crença desafiada. Vamos falar de redes sociais, de inocência perdida, de esperança recuperada e do poder de acreditar em si mesmo para transformar a realidade à sua volta. No final, você não vai sair apenas com mais informação, vai sair com um compromisso. E, se quiser caminhar junto comigo nessa jornada, já se inscreve no canal Contos Inspirados nos Salmos, ativa o sininho e compartilha este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Porque proteger a infância não é uma opção, é um chamado. E, quando você entender o que está em jogo, vai perceber que não existe tempo a perder. Agora, me acompanha, porque a história que eu vou contar começa de um jeito inocente, mas vai te levar a um território onde muitos fecham os olhos, e é exatamente aí que mora o perigo. Era uma tarde abafada, dessas que o sol parece grudar na pele, quando Mariana, professora de língua portuguesa e mãe de uma menina de 9 anos, encontrou-se diante de uma notícia que a deixou inquieta. A pesquisa apoiada pela ONU falava sobre o uso da internet por crianças e adolescentes no Brasil, e os números não eram apenas frios, eles gritavam. Mais de 90% das crianças já tinham acesso à internet, muitas delas sozinhas, sem filtro, sem supervisão, mergulhadas em um oceano digital cheio de luzes piscando e sombras escondidas. E, como no Salmo 37, Mariana pensou: não te irrites por causa dos que prosperam no erro, confia no Senhor e faz o bem. Mas como fazer o bem num cenário onde o perigo se veste de diversão? Ela se lembrava de quando a infância era feita de pular elástico na calçada e brincar de amarelinha. Hoje, via na escola meninas de 8 anos ensaiando coreografias sensuais do TikTok, reproduzindo gestos e falas que não entendiam, mas que geravam curtidas e seguidores. Era o fenômeno da adultização, sorrateiro e sorridente, que transformava a inocência em espetáculo. Mariana sentiu o peso da responsabilidade. Não bastava só ensinar gramática, precisava ensinar vida. Precisava contar uma das histórias inspiradoras que transformam mentalidades, mesclando mensagens motivacionais e reflexões positivas, como uma semente plantada em terra fértil. Foi nessa época que ela decidiu iniciar um projeto extracurricular na escola. Um espaço onde os alunos pudessem explorar o mundo digital de forma segura, criativa e consciente. Ela não queria demonizar a internet, mas mostrar que era possível navegar com bússola e mapa. Ensinou-os a criar podcasts, blogs e vídeos educativos, provando que é possível gerar conteúdo sem expor vulnerabilidades. O entusiasmo foi contagiante, e até pais começaram a participar. Mas, no fundo, Mariana sabia que a resistência era grande. Para cada família que entendia, havia outra que via nas redes uma mina de ouro rápida, sem medir consequências. Uma das cenas que mais marcou essa fase foi ver uma mãe filmando a filha de 7 anos em trajes de adulto para um vídeo engraçado que, na verdade, carregava um peso sombrio. Mariana tentou intervir com delicadeza, mas foi recebida com um sorriso irônico e a frase: "É só brincadeira, professora. A senhora que é careta." Foi nesse dia que Mariana percebeu que a luta contra a adultização era também uma batalha contra crenças distorcidas. E, como no Salmo 37, era preciso entregar o caminho ao Senhor e continuar plantando o que é justo, mesmo que o resultado demorasse a aparecer. No entanto,
O que ela ainda não sabia é que aquela batalha cotidiana, aparentemente pequena, estava prestes a se tornar pessoal. O que antes era um tema para ser discutido em sala de aula logo invadiria sua própria casa, e o preço seria alto. Tudo começou de forma quase imperceptível. A filha de Mariana, Sofia, era uma menina alegre, cheia de criatividade, que adorava desenhar e inventar histórias. Um dia, um primo mais velho filmou uma das encenações dela e postou no Instagram. Em poucas horas, o vídeo tinha centenas de curtidas. Ela leva jeito para isso, comentaram alguns parentes. O problema é que, na ânsia de aproveitar o talento da menina, começaram a sugerir que ela gravasse mais, que dançasse, que imitasse celebridades. Era o início de uma jornada que misturava elogios, likes e um tipo de pressão silenciosa que só quem já viveu sabe o peso. Mariana percebeu que Sofia estava trocando as tardes de brincadeira por horas de gravação. Começou a pedir para vestir roupas mais legais e usar maquiagem porque fica melhor na câmera. Os comentários nas redes vinham de todos os lados, alguns inofensivos, outros carregados de segundas intenções. O que parecia apenas diversão começou a ganhar contornos de negócio. Pessoas perguntavam sobre parcerias, envios de produtos, propostas de monetização. Era o mundo dizendo: transforme sua filha em um produto e colha os frutos. Mariana se lembrou das palavras do Salmo 37, mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Ela sabia que não havia dinheiro que pagasse a paz de espírito e a segurança da filha. Decidiu estabelecer limites, mas sentiu o peso de nadar contra a correnteza. No mundo digital, a lógica é simples: quanto mais ousado, mais visualizações, quanto mais exposição, mais lucros. E, para muitos pais, o argumento financeiro fala mais alto do que a proteção emocional e psicológica da criança. Foi nesse momento que Mariana começou a falar publicamente sobre o tema. Gravou um vídeo simples, mas direto, denunciando a adultização e a sexualização infantil disfarçadas de conteúdo fofo. Para sua surpresa, o vídeo viralizou, atraindo tanto apoio quanto críticas ferozes. Recebeu mensagens de pais agradecendo e outras de pessoas a acusando de ser retrógrada e invejosa do sucesso alheio. Era prova viva de que tocar nesse assunto mexia com feridas abertas. Mas a viralização também trouxe uma consequência inesperada. Entre os apoiadores, havia pessoas que a convidaram para palestrar em eventos sobre segurança digital infantil. E foi nesse cenário que Mariana se viu diante de histórias ainda mais chocantes do que poderia imaginar. Nas palestras, Mariana conheceu casos que a deixaram atônita. Crianças de 8 anos que faziam lives até de madrugada para interagir com fãs, meninas que adotavam vocabulário e gestos de adultos para agradar a audiência, meninos que se sentiam pressionados a ostentar roupas de marca e celulares caros para não ficar para trás. A infância, aquele tempo de inocência e descobertas, estava sendo sequestrada pelo relógio apressado da internet. Era como se um script adulto tivesse sido imposto sobre páginas ainda em branco. Mariana entendia que a adultização não era apenas uma questão de aparência ou comportamento, era um roubo emocional. Tirava da criança o direito de errar sem julgamentos, de brincar sem roteiro, de construir autoestima sem depender de aprovação externa. E, pior, criava uma geração treinada para medir seu valor em curtidas e comentários. No Salmo 37, lia-se: observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Mas, olhando para aquele cenário, Mariana se perguntava: que posteridade teria uma geração moldada por métricas e algoritmos? Decidiu então incluir em suas palestras não apenas alertas, mas ferramentas práticas. Ensinava pais a ativar controles parentais, sugeria atividades offline, incentivava leituras como A Coragem de Ser Imperfeito de Brené Brown e O Pequeno Príncipe para resgatar a simplicidade perdida. Não basta proibir, é preciso substituir, dizia. Contava histórias reais de famílias que conseguiram reverter o quadro, trocando a tela pelo quintal, o vídeo pela conversa. Ainda assim, percebia que muitos pais não entendiam o impacto a longo prazo. É só fase, diziam. Mas Mariana sabia que não era. Crianças adultizadas tendiam a enfrentar crises de identidade na adolescência, problemas de autoestima e até depressão. Era um jogo perigoso, em que a recompensa imediata custava caro no futuro. Foi numa dessas palestras que Mariana conheceu o caso de Bel, e, a partir dali, a teoria se transformaria em algo muito mais pessoal e doloroso. Bel tinha apenas 10 anos quando sua história ganhou repercussão. Filha de uma influenciadora digital, ela era exposta diariamente em vídeos, muitas vezes em situações constrangedoras ou que insinuavam uma sexualidade precoce. Tudo em nome do conteúdo e do engajamento.
O caso explodiu na mídia depois que prints e trechos desses vídeos começaram a circular em grupos de pedófilos. Foi como um soco no estômago para Mariana, que percebeu ali, com clareza brutal, o que estava em jogo. A mãe de Bel alegava não ter culpa, dizendo que não tinha como controlar o que as pessoas faziam com as imagens. Mas Mariana sabia que a responsabilidade começava na escolha de expor ou não expor. Era como deixar a porta de casa escancarada e depois culpar o ladrão pela invasão. A comparação chocava, mas era eficaz para abrir os olhos de quem ainda insistia em minimizar o risco. O impacto psicológico em Bel foi devastador. Passou a ter pesadelos, crises de ansiedade, medo de sair de casa. A menina, que antes era expansiva, tornou-se retraída e desconfiada. Era prova viva de que o trauma não é só um evento, é uma marca que molda o futuro. Mariana, ao lembrar do Salmo 37, pensava: o Senhor sustém os justos e livra-os dos ímpios, mas sabia que, no mundo real, esse livramento muitas vezes exige ação humana. Por isso, começou a pressionar por mudanças na legislação. Participou de audiências públicas, reuniu-se com autoridades, apresentou propostas para regulamentar a exposição infantil nas redes. Sua voz, antes restrita à sala de aula, agora ecoava em tribunais e câmaras de deputados. Mas junto com o reconhecimento, vinham ameaças. Pessoas ligadas a grandes influenciadores tentavam silenciá-la, acusando-a de querer acabar com a liberdade de expressão. E foi nesse cenário de tensão que Mariana percebeu: não era apenas uma luta contra a adultização. Era também uma batalha contra um sistema inteiro, e ele tinha armas poderosas. Quanto mais se aprofundava, mais Mariana percebia que os algoritmos não eram neutros. Pelo contrário, eles recompensavam exatamente o tipo de conteúdo que ela lutava para combater. Postagens com crianças dançando de forma sensualizada tinham alcance muito maior do que vídeos educativos ou reflexivos. As plataformas alegavam não poder monitorar tudo, mas, curiosamente, sabiam sugerir com precisão cirúrgica o que prenderia o usuário. Mariana decidiu testar o sistema. Criou 2 contas fictícias, uma de uma suposta mini-influencer e outra de um projeto educativo infantil. Em poucos dias, o perfil da mini-influencer tinha engajamento explosivo, enquanto o projeto educativo mal passava dos 20 seguidores. A experiência, embora chocante, serviu como prova concreta do que vinha dizendo. Com esse material, Mariana começou a pressionar diretamente as plataformas. Enviou relatórios, participou de reuniões virtuais, expôs dados. Algumas empresas prometeram mudanças, mas a maioria preferiu manter silêncio. Era mais lucrativo ignorar o problema do que perder tráfego. Nesse ponto, Mariana entendeu que precisaria de apoio coletivo. Pais, educadores, instituições, todos unidos para criar um ambiente digital mais seguro. Inspirada pelo Salmo 37, vem do Senhor a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação, ela manteve firmeza. Criou grupos de apoio, organizou campanhas de denúncia e começou a oferecer treinamentos online para famílias. Seu objetivo era simples e ambicioso: fazer com que cada criança pudesse crescer com segurança, longe da exposição nociva. Mas o que ela não esperava era que, em meio a essa luta, surgissem vozes de crianças e adolescentes que haviam vivido o pior e agora queriam contar suas próprias histórias. Se você chegou até aqui, percebeu que essa não é apenas uma narrativa, é um alerta. A adultização não é um conceito distante, pode estar acontecendo agora, na casa ao lado, ou na sua. E talvez a pergunta mais importante que você possa se fazer hoje seja: o que estou permitindo que forme a mente e o coração das crianças ao meu redor? O Salmo 37 nos lembra que a justiça e a verdade prevalecem, mas também nos chama à ação. Não basta esperar que o mundo mude, precisamos ser a mudança. Quantas vezes você já se calou diante de algo que sabia estar errado? Quantas vezes preferiu não se meter para evitar conflito? Agora é a hora de agir. Converse com seus filhos, sobrinhos, alunos. Questione o que eles consomem, oriente, participe. Use a tecnologia como ponte, não como armadilha. E, acima de tudo, lembre-se: infância não se repete. Se essa história tocou você, compartilhe este vídeo. Comente aqui embaixo o que pensa sobre a adultização e quais ações você acredita que podemos tomar juntos para mudar essa realidade. E, claro, inscreva-se no canal Contos Inspirados nos Salmos, ative as notificações e continue aprendendo a proteger o que mais importa. Aviso importante: esta é uma história fictícia. Todos os nomes, personagens e acontecimentos foram criados para fins narrativos. No entanto, a temática abordada é real e afeta milhares de crianças e adolescentes todos os dias.
A exploração infantil e a adultização são problemas sérios que exigem a atenção e o cuidado de todos nós. Mantenha-se alerta, denuncie situações suspeitas e proteja a infância.